Hi everyone! Welcome again, bem-vindos de volta, alunos da mediação. Estamos com a nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de Modal Verbs. Verbos modais, aqueles verbos que na verdade eles são super, hiper, mega, ultra, power, big, master, fáceis na questão de estrutura. Você não precisa se preocupar com flexão verbal, com verbo auxiliar, não existe nada disso, é fácil. O que pega mesmo é na questão do uso dele. Perceba que muitos verbos ali, eles vão repetindo na questão aí de um é usado para habilidade, o outro também é, mas o outro é para o passado, o outro ali já vai com uma ideia de futuro, o outro ali vai... Tem as nuances. O que pega mais é sobre isso. Tem um que você pode substituir pelo outro e assim vai. Mas, tirando essa questão, eles são fáceis de estrutura. E se na estrutura é fácil, a gente já ganha aí, 500 mil pontos. Tela aqui atrás. Let's go. 13.2, 13.2, can you take a look? É o título da nossa aula, foi, né? Temos aí os verbos modais que a gente viu, não trouxe as frases, porque, né, enfim. Inclusive essa aula no passado, como eu comentei com vocês, era uma aula que era dividida em duas. Aí esse ano eu tive que fundir elas, por isso que essa aula ficou enorme, com muita informação, mas é porque a gente não tinha como fazer em duas mais, porque não ia ficar outras matérias de fora. E a gente não quer isso, a gente quer que você aprenda muita coisa. Então vamos lá. Can, primeiro verbo modal que a gente viu, ele vai falar sobre habilidade, permissão, pedido, ou possibilidade, ou probabilidade. Então, como é que é a estrutura dele mesmo? Todo mundo vai funcionar da seguinte forma. Quase caiu aqui. Epa. Vai funcionar forma afirmativa, sujeito, verbo modal, verbo principal, que é a ação que você vai complementar com o verbo modal, complemento. Forma negativa, sujeito, verbo modal, qualquer verbo modal que você tiver aí, verbo principal, mas antes do verbo principal vai ter a partícula negativa not. Então, o not vem entre o verbo modal e o verbo principal, nas frases negativas. E nas frases interrogativas, verbo modal vem na frente, depois sujeito, depois o verbo principal, que é aquele que vai ser modificado pelo verbo modal, e aí o complemento. Vai funcionar assim para todo mundo. Can, com essas ideias. Could, que é o passado de can, também com as mesmas ideias, capacidade ou habilidade. Sugestão, aí é uma coisa nova que o can não tem. Probabilidade ou possibilidade baixa. Então, praticamente igualzinho ao can. May, pedido formal. Assim como você faz um pedido aqui também com o can e você faz um pedido também aqui com o could. Não apareceu aqui, mas você também faz um pedido com could. Tá? Permissão e possibilidade. Então, can, could, may, eles são muito parecidos ali. Estão andando ali na mesma. Tanto é que eles três a gente aprende eles três bem juntinhos. Might. Might fala de possibilidade também, assim como todos os outros falam de possibilidade, might também vai falar. Só que a possibilidade é pequena, e é lá uma possibilidade pequena no futuro. Temos também sugestão, como might, com o might, pedir permissão e autorização de forma educada. Também temos a questão de pedir permissão e autorização, assim como nos outros também. Beleza? Vamos lá falar mais dos outros. O must, que é aquele meu preferido que eu falei pra vocês, que eu gosto do must, não sei porquê. Ele fala sobre obrigação ou necessidade. Ele fala sobre sugestão enfática, né? Você tá tendo enfática ali. Assim como a sugestão também, ela é dita aqui no might, mas o must tem uma ideia de ser mais enfática. Mas os dois estão na mesma, desembocam na mesma situação. Quando você tem uma dedução, ali você tá deduzindo, inclusive naquela a última atividade, né? Eu falei possibilidade, mas também pode ser uma dedução, tá? Aquela atividade do tablet lá. Proibição na forma negativa, ele só vai ser proibição quando ele estiver na forma negativa, ou seja, acompanhado do not, aí ele vai dar a ideia de proibição. Out to, que é aquele menos utilizado, que é o único que recebe o to logo depois, vai falar sobre conselho, opiniões, probabilidade, arrependimento e obrigação. E quando ele fala de obrigação, você pode substituir pelo should, que é esse outro verbo aqui que a gente viu, conselho, recomendação, opinião, expectativa, probabilidade. É isso aí. Vamos lá para o would. Would, para fazer pedidos, ofertas, convites, hábitos passados. Ele é o mais fácil de todos, eu acredito assim, porque ele não tem uma tradução. Ele vai, na verdade, colocar ali a sua carga de tradução no verbo principal. Ele fala de pedidos, ofertas, convites, hábitos passados. Que vai ter aquela tradução de ava, ou seja, eu costumava, eu falava quando eu era pequena e hoje eu não falo mais. Como assim? É o contrário, né? Tô viajando aqui, o tempo passou, chegou o momento da sua atividade de sala. Be right back.
I'm back é uma confusão, é uma loucura, né? Eu falo uma coisa que às vezes eu falo, gente, que eu falei? Já falei, já tá dito. Vamos lá. A atividade de sala, aumente tirar suas questions, suas dúvidas. Foram muitas. E aí? Foi não, né? Porque tá bem fácil. Eita, caiu o negócio aqui. Mas vamos lá. Temos uma tirinha para isso, leitura lá na tela, let's go. Essa tirinha aí é do nosso querido e amado Snoopy. O Snoopy é aquele personagem que todo mundo já ouviu falar, todo mundo tem esse conhecimento de mundo, assim como o Garfield, que a gente trabalhou em algumas aulas atrás. Então eu tenho aí esta conversa entre ele e a Lucy. O que está pedindo aqui? Na última imagem do desenho, Snoopy está meditativo porque Lucy... falou sobre coisas horríveis que queria esquecer, queria que ele se comportasse como um ser humano adulto. Ué, mas ele não é um ser humano. O fez economizar muito tempo com seu discurso chato, estragou a paz da manhã dele com a conversa dela. Tá. No caso, um ser humano seria a Lucy, né? Confundi aqui, então tudo bem, ela é um ser humano. Tentou convencê-lo a ser tão falante quanto ela. E aí? Vamos lá. A Lucy chega assim, e ela diz: You think you can wake up each morning with a smile on your face? Well, that's not enough. You should start each day with a song in your heart. A clean... Eu me perdi aqui nessa palavra, mas não é uma palavra tão importante, mas realmente está bem difícil de ler. In your eye. Tá. Tipo um brilho nos seus olhos. And peace in your soul. E aí o Snoopy pensa, that could run a good breakfast. É aqui que tá a parte engraçada, é aqui que tá a resposta. Porque, por ser uma tirinha, ele vai ter aí uma ideia de humor. E a tua resposta também, né? Então, quando a resposta estiver mais assim para o humor, para algo engraçado, sarcástico, coisa que o valha, você já presta atenção. E eu só tenho aí uma alternativa que eu consigo imaginar assim num quesito de humor, antes mesmo de traduzir. Mas vamos traduzir o que ela fala aqui? Ela diz o seguinte: você acha que você pode, olha meu verbo modal can, acordar toda manhã com um sorriso no seu rosto? Bem, não é o suficiente. Você deveria é bom, né? Você deveria começar cada dia com uma canção em seu coração, com brilho nos seus olhos e paz em sua alma. Ela usa o should para isso. Você deveria. Mas como assim? E aí o Snoopy fala, that could run a good breakfast. Poderia estragar um bom café da manhã. Se ele estivesse tomando café da manhã e essa pessoa chegasse para falar tudo isso, café da manhã já não teria mais o gosto de café da manhã, teria gosto de, inferno na manhã, porque não é legal você, tá ali numa paz, alguém vir e começar a falar coisas que você deveria ou não fazer. Bem, pelo menos é assim que eu entendo essa minha tirinha. E aí a nossa resposta é justamente a questão do estragou a paz da manhã dele com a conversa dela. Não tem a palavra café da manhã aqui, porque ele, na verdade, não estava tomando café da manhã, ele estava pensando que se fosse o café da manhã poderia sim, né? Então, falou... ele está meditativo porque a Luz falou sobre coisas horríveis que queria esquecer, não foi isso? Queria que ele se comportasse como ser humano adulto, também não foi? Tá. A Luz queria que ele se comportasse como ser humano adulto. Não, o ser humano é ela, né? Ela nem é adulta. Então, claro que o cachorro não ia ser um ser humano nem adulto. O fez economizar muito tempo com seu discurso chato. Na verdade, ele não economizou o tempo dele, né? Fez gastar o tempo dele. Tentou convencê-lo a ser tão falante quanto ela. Na verdade, isso aqui vocês poderiam até pensar que é a letra E, porque parecia que ela estava tentando convencer a Lily, né? Mas, na verdade, não é ser falante, sim. Ter todas essas coisas como ela fala aqui, né? De começar o dia com uma música, com o coração, né? No coração, a música no coração, o brilho nos olhos, a paz na alma. E quem que começa o dia assim? Pelo menos eu não sei, né? Eu não começo. Eu acho legal quem começa, mas não é. Então, estragou a paz que ele tinha com a conversa dela, enchendo o saco dele. Então, vamos para 2. Alternativa que apresenta uma obrigação mais leve é
Eu nem sei se eu comentei isso lá na aula, acredito que isso passou batido de ter sido comentado, mas se eu não comentei, eu comento agora. Era muita informação, pode realmente passar batido. Obrigação, temos 2 verbos modais que falam de obrigação. 2. Só que um verbo, ele vai falar uma obrigação, um vai ser uma obrigação mais tchan, e outro vai ser uma obrigação menos tanã, entendeu? Aí você tem que lembrar que são 2 ali. Então nós temos aqui o must e o should, que falam de obrigação, né? E aí você só... Mas uma obrigação mais leve, aquela que você realmente não é tão obrigado assim, vamos colocar assim, é o should. Por isso a nossa resposta correta é o should, que é essa questão do dever, deveria. Ele vai ser traduzido assim também. Então, o can a gente já sabe que não fala de obrigação, o could também não fala de obrigação, né? Might também não fala de obrigação, que era o nosso 4º verbo que a gente viu. Então, fica entre o must e o should. E a resposta correta é we should go there to check everything. Nós deveríamos ir lá checar tudo. É uma obrigação sem ser uma obrigação completamente assim, você é realmente obrigado a ir lá. Então, ele não tem a carga do must, que é muito mais forte, tá? Então, é isso que a gente quis dizer. Mas você perceba que os 2 são obrigações. O que muda aí são certas nuances, o que pode pegar... É esse o problema dos verbos modais, tá, gente? A questão dessas nuances. Mas já sabe, né? Lembrando que o must e o should também falam de obrigação, você só tem que lembrar que um é mais leve e o outro é mais babado. Temos aí outra questão, mas não é uma tirinha, não é um cartoon, uma tirinha. E aí, o que essa tirinha fala? O que esse bichinho fala aí? A gente vai falar o quê, ó? Esse nosso quadrinho. No contexto do quadrinho, o verbo can representa a ideia de... o verbo can é fácil. Tem várias ideias, mas vamos lá. Temos uma mãe segurando um caderno, um livro, sei lá o que é, um rapaz, um garotinho na cama. E ele fala, instead of reading a book, can we read tweets? Pra quem não sabe, tweets são aquelas mensagens que nós mandamos naquela rede social chamada... Quer dizer, chamou um dia Twitter, agora a rede se chama X de X, que eu sei que ninguém pediu minha opinião, mas já dando o nome feio para uma rede social. Twitter é muito mais bonitinho, né? Mas vamos lá. Instead of reading a book, can we read tweets? Ou seja, ele está dizendo assim, ao invés de lermos um livro, podemos ler tweets, né? Porque todo mundo adora ler na internet, né? Mas é comentário de internet, todo mundo gosta de ler. Mas todo mundo faz uma leitura tranquila em comentário de internet. Mas quando chega para ler um livro, o negócio aí, o buraco mais baixo, né? Você que tá me olhando aí agora, você tá pensando, né? Eu sei muito bem o que é isso. Vamos lá. No contexto do quadrinho, o verbo que representa a ideia de quê? Habilidade, conhecimento, pedido, obrigação, certeza. Gente, né? A gente sabe que o verbo can fala sobre habilidade, sobre pedido, né? Obrigação, certeza, conhecimento. Não, conhecimento, no caso aí com a ideia de você saber fazer alguma coisa, né? Você ter habilidade. Mas aí conhecimento também não tem muito a ver com o que a gente está falando. E aí entre pedido e habilidade, como a gente viu aí que é uma pergunta, a ideia de ser um pedido é muito maior, né? Então ele está realmente pedindo que ao invés de lermos um livro, podemos ler tweets. É um pedido, ele está fazendo um pedido informal. Nessa 4, você vai marcar a alternativa que apresenta um verbo modal com sentido de sugestão. Então, temos 2 verbos modais aqui nas alternativas que vão falar de sugestão. Em algum momento lá da nossa aula a gente apontou isso. Outros que não tem nada a ver com sugestão. Então já vamos logo deixar os que não tem a ver com sugestão de lado. Quais são? Must não vai falar sobre sugestão, né? O can, que agora aqui na negativa, can't não vai falar de sugestão. Então, I must be home, eu devo estar em casa, eu tenho que estar em casa. Martha can't sing, Martha não consegue, não pode, não sabe, não tem habilidade de cantar. E aí vai sobrar o could e o might, que o could se repete 2 vezes. E os 2 verbos could e might, eles vão falar sobre sugestão. Os 2 também têm ideia de sugestão. Mas aí depende da tradução aqui. Quando eu falo could I leave now, eu estou fazendo uma pergunta, eu poderia ir embora agora?
Aí eu poderia ir embora agora não tem a ver com uma sugestão, eu estou, na verdade, pedindo para ir embora. Ou então, né, só avisando, mas fazendo uma pergunta para ser educada, não sei. Eu tenho aqui, I might ask her tomorrow. O might também vai falar de sugestão, assim como o could, mas aqui o could não tá com a ideia de sugestão. Só que aqui o might não tem ideia de sugestão também. Quando eu falo, eu posso perguntar para ela amanhã. Eu não estou dando uma sugestão. Não estou. Mas quando eu falo, we could buy some food, nós poderíamos comprar uma comida, mesmo com a tradução de poderia, eu estou sugerindo. A gente está com fome aqui, né? Tá tarde e tudo mais, tá todo mundo com fome, aí eu falo assim, well, we could buy some food. Nós poderíamos comprar comida. E a ideia que esse could passa juntamente com o verbo buy é de uma suggestion, é de uma sugestão. Portanto, a resposta correta é a resposta de letra E. E de escola, tudo bem, gente? Não é a C, e sim a letra E. Muito bem? Vamos lá para a nossa última, preenchendo aí os espaços em branco com o verbo modal correspondente ao sentido entre parênteses. Então, a gente tem aqui, eu quero como obrigação, eu quero como conselho e eu quero aqui como oferta. Então, vamos lá. Como obrigação, eu sei muito bem que o verbo que eu falo de obrigação é o verbo must. Must. E não o could e nem o might. Então, o must que vem pra cá. E o que eu tenho que fazer? Somente colocar o must. Ai, que dificuldade. Não preciso alterar em nada ele, tá, gente? É só você teria que ver qual é a ideia de obrigação que passa. Ou é esse, ou é esse, ou é esse. É o must. You must respect the law above all else. Ou seja, você deve respeitar a lei acima de tudo, above all else. All else. E aqui na letra B eu tenho a ideia de conselho. Conselho. Quando eu peço um conselho para alguém, eu vi lá que eu uso muito o verbo should. Lembra lá da pergunta do ticket, do bus, do train? Então eu tenho aqui, should I stay or should I go? Inclusive é uma frase muito famosa. Tem até uma música, should I stay or should I go? Eu devo ir ou eu devo ficar? Ou melhor, eu devo ficar ou eu devo ir? Não can, não would, porque a ideia aqui é conselho, tudo bem? Que é somente o should. E na letra C, ideia de oferta. Oferta, quando eu faço uma oferta para alguém, eu não vou usar o should, eu não vou usar o could, e sim o meu verbo would. É aquele que eu ofereço coisas, né? Would you like a cup of tea? Would you like some water? Você gostaria? Lembra do gostaria? Gostaria que você sempre usa com o verbo like? Essa estrutura é fixa, sempre vai existir. Would you like, você gostaria? Would she like, ela gostaria? E assim por diante. Então, would you. Coloca aqui pra mim, junto com... Pra finalizar, resposta. Would you like a cup of tea? Você gostaria de É o que a dona Florida fala pro seu Madruga. Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma... Ai, meu Deus do céu, uma xícara de chá. Na verdade, ela fala de café, né? Ou é de chá? Mas aqui é chá, tia. É isso. Bem fácil a atividade. Não foi tão difícil assim, poderia ter sido pior, né? Esses são os verbos modais, ficam aí para vocês nossas referências. Para quem tem interesse de aprender um pouco mais sobre eles, porque lembra que não é nessa aula que você vai se tornar expert, não. É questão de prática de uso. Mas já vendo como eles funcionam, sabendo de algumas ideias dele, já é um bom start, um bom começo. So, see you next class. Bye, bye.